Ano passado, eu tive uma experiência incrível jogando os jogos de The Walking Dead da Telltale. E aí, fiquei imersa nesse mundinho The Walking Dead e resolvi assistir a série de TV 15 anos depois do seu lançamento. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões sobre a primeira temporada de The Walking Dead. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como eu disse, esse vídeo aqui ele vai ser especial porque eu vou fazer diferente do que eu faço aqui no canal, que é comentar sobre The Walking Dead, a série de TV. E essa é a primeira vez que eu estou assistindo a série, né, de The Walking Dead. Eu vi alguns episódios, assim, picados, quando eu ia visitar meu irmão e ele estava assistindo, então assisti algum episódio ou outro de tabela. Porém, eram de temporadas bem aleatórias, então às vezes eu visitava ele tava na primeira... Não, na primeira eu acho que não, mas tipo na segunda, na sexta. Atualmente eu estou assistindo a 8ª temporada, mas vamos por passos. Vamos falar nesse vídeo só sobre a primeira temporada. Então se você gosta de The Walking Dead, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever no canal, eu agradeço demais. Deixa aquele like, por favor, que ajuda bastante o canal. E vamos nessa! Vamos começar! Eu sei que eu demorei 15 anos pra poder começar a assistir, mas sempre dá tempo, né? E aqui a gente vai começar elogiando a ambientação, trilha sonora e os personagens que são incríveis. Ok, que eu sei que tem um ou outro ali, né, o Shane, que nem todo mundo gosta, mas eles fazem parte da trama, então são personagens excelentes. Tem um outro personagem que o pessoal também não gosta muito e eu gosto, mas a gente vai falar dele mais pra frente. Então bora lá. Eu achei impressionante a qualidade da maquiagem dos zumbis. Também além da trilha sonora, como eu falei, e a maquiagem perfeita ali das feridas, desmembramentos, e pô, aquele zumbi partido ao meio da bicicleta, incrível. Mas vamos começar pelo começo, que é justamente o Rick chegando num local, procurando gasolina, todo aquele trajeto que ele faz até chegar no posto de gasolina. É incrível para introduzir já pro espectador ali como está o mundo, né? Apocalíptico já no comecinho, mas já surtado. E aí a gente é apresentado pro primeiro zumbi e isso eu achei fenomenal da série, mostrar um dos primeiros zumbis seria uma criança. Ok que a cena é meio bizarra às vezes, de tipo o zumbi abaixar pra poder pegar um ursinho de pelúcia, mas eu já pesquisei e vi uma galera comentando de que na primeira temporada, aparentemente, posso estar falando alguma besteira, você me corrija aqui nos comentários, mas os zumbis, eles, dessa primeira temporada, eles ainda tinham algumas memórias, então por isso tem um zumbi mais pra frente que a gente vai comentar também, mas esse do princípio, ele tinha aquela memória de se apegar ao ursinho de pelúcia, e o que eu como espectadora percebi é que traz ali a inocência da criança ainda junto com ela. Então é muito mais impactante um zumbi criança aparecer no começo da série, que já vai trazer pra você, espectador, de tipo, aquele mundo é extremamente cruel, extremamente podre. E temos ali um dilema, o Rick vendo essa criança zumbi e tendo que fazer o quê? Dar um fim pra ela. E eu achei genial. Depois dessa introdução fantástica de terem colocado uma criança ali já pra dar um choque no telespectador, a gente conhece um pouco do nosso protagonista, o Rick Grimes, que é um xerife, né, um policial ali da cidade, e ele tá em patrulha com o seu melhor amigo, Shane Walsh, que é interpretado, né, por um ator, John, alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dele, mas incrível. O Andrew Lincoln e esse John, que eu esqueci o nome dele, são atores fenomenais e tem uma dinâmica muito legal deles. Eles são os melhores amigos ali, parceiros policiais, e eles estão fazendo ali a ronda e são chamados para um crime e informam que era uma perseguição, que tinha uma quantidade X de bandidos
Mas chegando lá, infelizmente tinha um a mais, né, que acaba baleando o Rick e que entra em coma e vai pro hospital. Cara, eu também achei isso na introdução do Rick ser muito legal, de tipo, imagina, se coloca você no lugar dele, de tipo, você entrou em coma e quando você acorda o mundo tá destruído, você não sabe onde tá sua família, no hospital que você tá todo mundo morto. Cara, incrível. Aquela cena do Rick saindo do hospital e vendo um monte de policiais mortos e aquela porta escrito Don't open that inside, né? Que todo mundo lê errado, inclusive eu acho que eu até falei errado agora. Mas é muito legal esse caminho que ele faz até a casa dele, mostrando passo a passo de toda a destruição. Dentro do hospital, fora do hospital, na cidade, o zumbi pela metade com a bike, helicópteros quebrados, mano, fenomenal. E aí a gente chega em outra parte, que estamos na rua ali onde o Rick morava e somos apresentados pro terceiro, né, na verdade, terceiro zumbi, de fato, que é um zumbi que tava ali na rua. Tem gente que eu pesquisei também, falando que aquele zumbi era um vizinho do Rick, mas na série não dá muitos detalhes sobre. E aí a gente conhece mais dois personagens, que são o Morgan e o Dwayne, o filho do Morgan. E aí o Morgan introduz ali tudo que tá acontecendo pro Rick e aí pra gente também, né, consequentemente. E caras, é muito impactante, né? Tipo, o Rick, ele foi na casa dele, ele descobriu, né, que tudo tava um caos. Só que na casa dele, o Rick foi extremamente sagaz, porque ele chega, olha ali as coisas na casa dele e vê que a esposa dele, a Lori Grimes, ela pegou um álbum de fotografia, então ela não fugiu tão às pressas assim, né? Ela fugiu, mas porém pegou ali algo que era muito importante pra ela, que era o álbum de fotografias. E aí o Rick falou, putz, ela pode estar salva, ela pode estar viva, com o Carl, que é o filho dele também. E aí começamos uma nova missão. Rick, Morgan e Dwayne passam a noite numa casa, e dentro dessa casa, além da gente descobrir mais sobre o apocalipse e etc, a mordida, e a gente vê uma pequena horda ali na frente daquela casa, e um daqueles zumbis é nada mais, nada menos do que a esposa do Morgan. Caras, ele explica ali pro Rick o que aconteceu com ela, como ela se transformou. E aí começa uma coisa do Morgan que eu achei bem impactante, que é tipo, ele viu a esposa falecer, ele viu ela se transformando, mas ele não teve coragem de dar um fim pra ela. E isso, se você colocar na nossa vida pessoal, eu também não sei se eu conseguiria fazer isso. Mas a gente vai comentar sobre isso mais pra frente em outras temporadas, porque tem desdobramentos dessa decisão dele também. Mas continuando, a noite passou, né? O Rick passou lá a noite com o Morgan e o Dwayne, viu como é que o negócio tava sinistro, e no dia seguinte, Rick teve que fazer o seu primeiro abate em zumbis pra sair ali da casa onde eles estavam, e eles saem. E aí, a gente tem um estalo ali do Rick, que é lembrar, na delegacia existem armas e também chuveiro pra eles poderem tomar banho, né? Imagina, no apocalipse você ficar fedorento, não dá, né? Pior que eles vão passar muito tempo fedorentos nessa série, mas vamos lá. E aí eles tomam banho, se arrumam, fazem a barba e pegam as armas, enfrentam mais zumbis. E a gente vai rumo a Atlanta. O Morgan e o filho dele, o Dwayne, ficam ali na cidade. E vamos com o Rick para Atlanta. Porém, nesse meio do caminho aí, a gente é introduzido a um grupo. Oh meu Deus, por que esse grupo apareceu do nada, né? Você se pergunta, mas esse grupo é importantíssimo, porque nesse grupo nós temos nada mais, nada menos do que o melhor amigo do Rick, ele mesmo, Shane Walsh, e nada mais, nada menos do que Lori Grimes, a esposa do Rick, e Carl, o Carl Grimes, que é o filho do Rick, além de outras pessoas como Dale, Carol, Sofia, Eddie, Daryl, Morales, não, a família do Morales, perdão, o Jim e o Dale. O Dale eu já falei? Não sei. E a Amy também tá lá nesse grupo. Agora aqui em Atlanta, a gente vai ser dividido em dois grupos. Esse que eu falei, que é o Dale, o Jim, família do Morales, Daryl, Carol, Sofia, Ed, Shane, Lori e Carl. Nesse grupo,
A gente tem um pequeno acampamento ali numa floresta e são famílias diversas que se conheceram ali no meio da fuga, e vou comentar um pouco sobre cada personagem aqui, o que eu achei. O Dale, pra mim, ele é tipo um paizão ali do grupo. Apesar de que às vezes ele é super protetor demais, mas ele é um querido. Eu amava o Dale. O Jim não teve tempo suficiente pra gente conhecer ele. Vocês vão saber o porquê. Família Morales também, pouco falada. A Amy é uma menina bem da hora, mas também não teve muito tempo pra gente comentar sobre ela. Daryl, um dos personagens favoritos, eu sei que da maioria das pessoas que assistem The Walking Dead são fãs do Daryl, e eu tô junto de vocês. O Daryl é um querido. Carol, que é outra personagem que ali no começo eu tenho certeza que todo mundo pensou, essa daqui não passa deste episódio, mas ela surpreende, e vamos contar isso mais pra frente. Sofia, que é a filha da Carol. Ed, que é o marido, que eu vou falar mal desse marido daqui a pouco também, da Carol. E ali temos o Shane, Lori e Carl. Shane, eu já tinha uma birrinha dele por conta desses episódios picados que eu assisti na casa do meu irmão, e eu já sabia o que ele viraria alguns episódios mais pra frente. A Lori e o Carl, eu não tinha consciência sobre eles, e tenho que dizer que tenho 2 pontos com a Lori. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E o Carl, eu sempre gostei do Carl, e nessa temporada aqui o Carl é uma criança extremamente fofa, dá vontade de abraçar ele. Mas vamos lá. Aqui nesse grupo, a gente já tem a primeira surpresa, porque nós já conhecemos o protagonista, já criamos ali uma empatia por ele. Ele tá buscando pela família, tá no meio do apocalipse, ele só tem um cavalo, um sonho agora pra procurar a família. E o que a gente descobre nesse meio tempo? Que o Shane, o melhor amigo do Rick, tá dando uns pegas na Lori, a nossa esposa. Já estou me vendo como Rick, tá? Eu já senti o chifre por ele. E é assim que começa a introdução praticamente desse grupo. Você vê a esposa do protagonista dando uns pegas no melhor amigo dele, e você fica, Rick não merecia isso. Infelizmente acontece, a gente é obrigado a ver isso, e eles continuam como se nada tivesse acontecido. Mas, beleza, nessa era aí já deu pra criar uma birrinha com a Lori, porque, pô, nem esperou saber se o marido tava mesmo morto, né? Confiou no Shane, mas ok, tá. Não vou passar pano pra ela. Mas bora seguir com a história. Vamos voltar pro Rick, ele indo pra Atlanta, depois que ele consegue um cavalo em uma fazenda. Temos uma cena extremamente icônica, que é ele chegando em Atlanta, aquela pista cheia de carros saindo da cidade, e a pista vazia com ele e o seu cavalinho e um sonho entrando na cidade. Mal sabia o nosso protagonista o que poderia estar acontecendo, né? Mas aquele caminho, aquela paisagem é sensacional. E aí, ele chega na cidade achando que ia dar bom, e dá bem ruim, né? Horda de zumbi. Inclusive, tem um zumbi que tá bebendo algum líquido lá no meio da gravação, que é um momentinho bem engraçado. Eu vou deixar foto aqui no vídeo. Infelizmente, o cavalo assusta, né? E derruba o Rick, e o cavalinho vai com Deus. Eu sempre fico com pena quando aparece cachorro, cavalinho, etc, assim, em jogos ou séries de TV, filmes, e eles são mortos. Eu fico tipo, ai, não, o cavalinho não. Mas o nosso herói, o nosso querido protagonista, consegue se esconder num tanque, e dentro deste tanque tem uma pessoa já falecida lá dentro. Mas essa pessoa nada mais, nada menos é que o ator Sam Witwer, acho que é esse o nome dele, que ele é nada mais, nada menos, estou falando muito isso, Deacon St. John's, do Days Gone. Vocês lembram dele? Deacon St. John, na verdade, eu errei, perdão. Pois é, ele tava fazendo uma pontinha lá no piloto de The Walking Dead, e mal ele sabia que uns anos depois ele teria o seu próprio jogo, né, de apocalipse zumbi, que é Days Gone. Inclusive, eu fiz série aqui no canal de Days Gone, jogo incrível, bugado, porém incrível, amei Days Gone. Vou deixar aqui nos cards, quem quiser assistir, beleza? E aí, o nosso Deacon St. John's, entre muitas aspas, tenta atacar o Rick, mas o nosso protagonista maravilhoso vai lá, dá fim no zumbi, e ele recebe uma ligação ali dentro do tanque, que era de um personagem que eu já conhecia por conta dos jogos de The Walking Dead, que é o Glenn. E cara, eu confesso pra vocês que eu gostei do Glenn lá no jogo de The Walking Dead, e o Glenn aqui na série, ele é um personagem amável, muito amável. Eu não conheço uma pessoa que não goste do Glenn. Se existe uma pessoa que não gosta do Glenn,
Ó, você tá... Sai daqui. Sai daqui. Não, todo mundo tem que amar o Glenn, velho. O Glenn é um personagem muito bom. Ele é bonzinho, ele é amável, ele quer ajudar todo mundo, ele é prestativo. Cara, o Glenn, é um dos meus personagens preferidos também de The Walking Dead. Mas assim, a gente encerra o primeiro episódio aí da temporada do The Walking Dead, mas bora continuar no vídeo aqui. Depois da gente conhecer o Glenn e serem resgatados ali, né, com o Rick fugindo de onde ele estava com a Horda, a gente conhece, além do Glenn, conhece mais algumas pessoas com o Glenn. Temos ali um grupo, e ele é formado pelo o Glenn, o T-Dog, Andrea, Jack, Morales e Merle, que é o irmão do Merle. Essa mãe foi bem criativa, né? Inclusive, o Merle, ele é um personagem bem problemático aqui. Eu não sei se vai ter gente que gosta dele, mas ele é apresentado ali como um grande babaca e totalmente o oposto do que a gente conheceria do Daryl, né? Que o Daryl é extremamente fofo. Mas eu confesso pra vocês que eu não tive empatia por ele ali no começo, então pra mim ele podia ter ido de arrasta pra cima há muito tempo. Mas beleza, conhecemos um novo grupo em Atlanta e aí temos um embate ali entre o T-Dog e justamente o Merle. Por um motivo ali meio ras, né? Mas, enfim, o nosso querido xerife vira muito badass em cima do Merle e prende ele lá em cima do terraço ali onde eles estavam. Ele prende ele com uma algema e... confesso que eu gostei muito. Eu achei muito tonto, assim, tipo, a parte que eles precisam sair ali daquele terraço e o T-Dog fala que vai libertar o Merle porque eles têm um plano pra poder sair. E aí ele derruba a chave, justamente a chave que é minúscula, num buraquinho. E não tem como libertar. Eu achei bem legal isso também, né? Mas, enfim, é muito improvável, né? Ele derrubar justamente ali. Mas eu vou passar esse pano. Mas aí, galera, eles precisam sair dali. Porém, por conta de alguns tiros que o babaca do Merle tinha dado ali perto, os zumbis foram atraídos e tinha uma horda de zumbis para onde eles estavam e perigava deles entrarem no prédio. O que o nosso querido protagonista tem a ideia brilhante após terem uma conversa ali falando que os zumbis, eles sentiam o cheiro das pessoas. Então o Rick pensa, nossa, o que eu posso fazer para camuflar o meu cheiro? Sim, eu vou pegar as tripas do zumbi e passar no meu corpo e passar por eles como se nada tivesse acontecido. E sim, meus amigos, isso dá certo. E essa cena é fenomenal, porque eles pegam um zumbi e todo mundo fica meio que chocado. E o Rick, dá-lhe machadada, dá-lhe machadada. E todo mundo assim, oh meu Deus, que é isso? E aí, uma cena um pouco perturbadora, mas eles passam ali a tripa do zumbi no Glenn e no Rick. E eles vão de boas, mas todo mundo fica meio... meu Deus, o que é isso? E fizeram até uma memória ali. Ele foi uma pessoa boa pro zumbi que foi utilizado nessa empreitada, se podemos dizer assim. E aí o Rick e o Glenn, eles têm mais uma cena icônica, que é justamente depois de se camuflarem, passarem dentro de uma horda de zumbis e dar tudo certo. Porém, nós estamos assistindo The Walking Dead, meus amigos. E o que eu aprendi jogando os jogos de The Walking Dead é que quando tá tudo muito bem, algo de errado vai acontecer. E não demorou muito. Caiu uma chuva. E nessa chuva, as tripas ali, o cheiro do zumbi foi com a chuva. E aí, deu ruim, né? Porém, o Rick e o Glenn conseguem fazer um plano ali de última hora e tirar as pessoas do local e saírem em segurança, mas deixaram um tal de Merle preso lá em cima. E aí, ele teve que fazer o pior, né? Cortar a mãozinha pra poder sair de lá e conseguir sobreviver. Manos, ele conseguiu, mas putz, o T-Dog ainda tentou salvar ele, mas ele não conseguiu. E fica com Deus, Merle. Mas ele conseguiu depois, beleza. Bom, depois da gente ter passado ali por toda aquela fuga de Atlanta, a gente consegue chegar aonde o grupo da floresta está. E aí, meus amigos, tem aquele reencontro maravilhoso de todas as famílias, o Glenn ali com Dale, o
A Andrea com a Amy, que é a irmã dela. O Morales com a sua família. A Jack com o pessoal. E o T-Dog também ali com o pessoal. Já tinha esquecido do T-Dog. Desculpa, T-Dog. Mas o Rick e Carl. Que cena bonita, manos. O Carl correndo assim pro Rick. Ele sem acreditar que a família dele tava viva. A Lori meio assim, tipo, ele tá vivo, meu Deus, mas eu tava com o melhor amigo dele. Putz, grila, Carl não vai! Porque ela segura o Carl assim, tipo. Eu não sei se na cabeça dela ela pensou, tipo, é uma assombração, porque o melhor amigo dele falou que ele tava morto. E a cara do Shane é impagável nessa hora. É muito boa essa cena de reencontro deles. Mas é muito fofo também ali a dinâmica Rick e Carl. E aí, meus amigos, agora o jogo vai virar. Por quê? Porque o Shane contou ali pra Lori que o Rick tinha ido, né, com Deus. Mas não foi, né? Agora o bicho pega. E aí vamos ter aquele climinha bem pesado na série, quando trata ali entre esse triângulo amoroso. Mas bora lá. Continuando a história, passou um dia, né, e etc. Dentro desse grupo da floresta, a Lori dá um chega pra lá no Shane, agora que o Rick tá de volta. Shane já começa a ficar meio tantando as ideias, mas ele tem uma das melhores cenas que eu vou contar agora pra vocês. Esse é o único pano que eu vou passar pro Shane, hein, eu acho. Talvez na segunda temporada eu passe mais alguns panos pra ele, mas nessa temporada vai ser agora. Tem o marido da Carol, né, que eu falei que ele é um bosta. E eu vou explicar o porquê. O marido da Carol, ele é um cara daqueles machistas 100%, que a mulher tem que fazer tudo e ele não faz nada, ele só fica observando. E além do que, ele batia na Carol. E há boatos de que ele fazia coisas com a filha deles ainda, que torna ele um cara desprezível ao extremo. E aí, em uma das cenas, ele meio que dá um tapa na Carol, que a Andrea veio peitar ele e ele começou a brigar com ela. Ele só sobe em cima de mulher. É um grande de um idiota. Um belo de um bananão. E aí o Shane vê essa cena e o que ele faz? Ele arrasta esse cara e soca tanto a cara dele. E eu tava assistindo e eu tava, vai, Shane, esmurra ele. Eu nunca senti... Eu não apoio violência, porém, nessa cena eu apoiei. Eu falei, pode ir, Shane, meu paninho tá aqui, ó, prontinho pra passar. E foi uma das melhores cenas aí de porrada nessa primeira temporada pra mim. Justiça seja feita. Mas, como eu disse, a gente tá assistindo The Walking Dead e a gente não tem raiz. E aí, meus amigos, o que acontece? Zumbis invadem, né, o acampamento ali deles. E aí, Amy e Jim são mordidos. E eu confesso que eu achava que a Amy iria ser uma menina que era doce no começo e depois viraria badass. Infelizmente não teve isso. Jim teve poucas falas, mas infelizmente já foi. E aí, manos, os personagens eles começam a perceber que o bicho tá pegando, né? Mas antes disso acontecer, gente, eu esqueci de comentar. Eles vão atrás do Merle. O Rick e o Daryl vai junto, porque ele briga ali com o Rick por ele ter deixado, né, o irmão dele lá preso no terraço. E eles voltam pra Atlanta. Acho que o Glenn vai também, se eu não me engano. E mais alguma pessoa, talvez o próprio T-Dog. Não tô lembrando porque faz um tempinho que eu assisti a primeira temporada. E eles chegam lá e cadê, né? Cadê ali o Merle? Ele já tinha fugido, já tinha cortado a mãozinha. E aí, manos, o acampamento foi atacado nesse meio tempo. Eu troquei um pouquinho aqui a linha do tempo. Mas o acampamento foi atacado. A Amy e o Jim foram mordidos. E o Rick tava fora disso. E o que poderia ter acontecido com a família dele, ele longe, né? Só pra poder salvar o irmão bosta do Daryl. Mas era o que tinha que ser feito, né? Além das armas que ficaram lá em Atlanta. Então o Rick não foi só com esse intuito de salvar o Merle, foi com o intuito de pegar as armas. Mas acontece todo um rolê. Quando eles chegam de volta lá pro acampamento, o Merle não veio junto, né? Obviamente. Mas a merda já tinha acontecido. Aí perdemos já 2 personagens. E aí o pessoal começa a perceber que o bagulho tá ficando doido. E aí, meus amigos, como o bagulho tá ficando doido, alguém tem a brilhante ideia de ir para uma tal de CDC. E nessa CDC a gente já vai pro final da temporada e muita coisa vai acontecer nessa CDC. Então bora lá. Quando o pessoal encontra a CDC, eles têm aquele momento de paz,
né? Depois de muita luta, até pra poder entrar na CDC foi meio difícil. Até o cientista que tava lá ficar convencido de abrir as portas pros nossos queridos personagens. E aí, eles bebem vinho, comem bem, tem caminha, tem chuveiro, tem de tudo. Porém, aquele cientista ali, ele estudava justamente sobre a infecção, tentava achar alguma cura, algum tipo de cura, mas ele tinha um segredinho muito especial que ele vai contar bem no final da temporada pra poder chocar o espectador, obviamente, né? Tem que segurar. E ali nesse momento do CDC, a gente pensa que eles estão seguros, que tá tudo bem, apesar de que alguma hora ou outra eles teriam que sair dali pra procurar suprimentos. Eu pensava que isso ia acontecer, tipo, em algum momento eles iriam ter que sair, procurar, caçar, buscar água e etc, porque aquilo ali não era pra sempre. E tem alguns momentos em que o Shane ainda tá maluco e ele vem pra cima da Lori pra tentar algo romântico com ela e ela não chega pra lá nele. E aí ele começa a ficar mais doido ainda. E ainda no CDC, a gente vai descobrir que a infecção, ela não é causada pela mordida, e sim todos ali já estavam infectados. Então era só você bater as botas que aí, meu filho, você virava zumbi. E quando a gente é introduzido para essa informação, o querido do doutor, o Edwin Jenner, o cientista, ele tranca todo mundo lá na base da CDC para explodir a CDC, porque ele já sabia que o mundo estava acabado, que não ia ter como. Então a melhor solução seria todo mundo morrer. Ah, vai virar zumbi? Morre queimado, por que não? Why not? E aí tem uma parte do pessoal que apoia isso dele, que pô, a minha vida já acabou mesmo, whatever, vamos todo mundo morrer. E a outra parte fica, cara, você tá maluco? A gente tem que lutar pela vida. Então dessas pessoas que ficam lá na CDC, Jack, Andrea e Dale, o restante luta pra poder sair dali. E tem uma cena muito engraçada que é do Daryl vindo com o machado, querendo tacar o machado no doutor. Essa cena é muito boa, inclusive. Porém, ali o pessoal consegue abrir a porta e sair. E aí, o Dale e a Andrea conversam muito sobre isso. E a Andrea queria ficar ali sozinha, né? Sem o Dale tinha que viver. Mas ele convence ela, tipo, no minuto final. E eles saem. E tem uma outra cena muito boa, antes deles saírem, do Rick tacando uma granada pra tentar quebrar um vidro. Depois dessa parte da CDC que iria explodir. Uma outra que era uma porta de vidro, sei lá. E aí o Rick sai voando, assim, depois que a granada explode. Essa cena é muito boa. Mas eles conseguem fugir, tanto com a Andrea e o Dale juntos do grupo. Eles vão pra outro lugar ali. E quem ficou lá na CDC e foi com Deus foi só a Jack e o Dr. Edwin. E assim a gente encerra a primeira temporada de The Walking Dead. Cara, que série fenomenal. Eu achei sensacional essa primeira temporada ter tudo isso aqui que eu contei pra vocês. Eu resumi bastante, mas introduziu muito bem ali os zumbis, introduziu como tá o mundo, o passado do Rick, a amizade dele com o Shane, a ligação ali dele com a família, introduziu o Morgan e falou sobre como a infecção funciona. Já mostraram assim na primeira temporada esse lance de se cobrir com as entranhas dos zumbis pra poder se camuflar entre eles. Cara, essa temporada, por mais que ela seja curta, ela só tem 6 episódios, mostrou de tudo, sabe? Teve grupos, teve horda de zumbi, teve granada, teve Rick voador. Cara, foi muito boa. Foi uma excelente introdução, principalmente pros personagens. E eu amei. Teve alguma coisa que eu não comentei nesse vídeo aqui sobre a primeira temporada? Deixa aqui nos comentários, por favor. E eu acho que a gente conseguiu falar de tudo que chamou a atenção aqui na primeira temporada de The Walking Dead. Mas, eu tô amando muito. Como eu disse pra vocês, eu tô na 8ª temporada. Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer um da segunda, depois da terceira, da quarta, da quinta. E comentando, assim, sobre as coisas que vão acontecendo. E tem muita coisa boa pra falar e tem muita coisa ruim também. Mas deixa pros próximos vídeos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu esse formato, por favor, deixa um like e um comentário aqui no vídeo que ajuda bastante o canal. Se você gostou também do conteúdo, se inscreva no canal e que eu vou produzir mais coisas aí pro canal esse ano, diferenciadas. Tem live de gameplay aí que tá rolando, vai ter os vídeos assim, tem as voltas dos reacts e muito mais. Você agora me responde aí, você também assistiu The Walking Dead fora da época de lançamento dele? Foi igual eu, que começou um pouco muito tarde? Ou você tá lá firme e forte desde quando estreou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!